Deus. Para eu continuar o estudo, eu vou recapitular como de costume. Nós estamos falando sobre o perigo da falsa conversão, e nós já falamos ontem, introduzindo a história que Samaria recebeu a pregação do Evangelho, lembrando que Samaria é a maior demonstração de que o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós temos que cuidar muito, olhe para cá que eu já vou abrir um parênteses de uma observação e depois eu me torno didático. Nós temos que cuidar porque na minha experiência pastoral, eu percebo que os crentes eles têm uma habilidade muito grande de absorver uma verdade que naquele momento é útil para eles. Mas a mesma verdade que depõe contra eles em outro momento é descartada. Dá para entender o que o pastor está dizendo? Quem lembra da pregação que eu fiz há poucos dias atrás sobre o gatilho de Deus, que era sobre Ananias, lembra disso? Ananias, que foi usado por Deus para ir orar por Paulo, o ex-perseguidor, escute, e Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido que esse homem é ruim, ele é mau. Qual é o problema da mente de Ananias? O problema da justiça própria. Eu sou bom, eu posso ser salvo. Ele é mau, ele não pode ser salvo. Está dando para entender o que o pastor está dizendo? Quantos aqui eram maus? Quantos eram maus? E quantos ainda são maus? A gente é mau, mas a graça de Deus nos reveste. Só que quando a gente era um mal declarado, a gente queria salvação. Agora que a gente é uma caixa de madeira revestida de ouro, que nem a Arca da Aliança, às vezes nós vemos outras caixas de madeira de acácio e como nós temos ouro, a gente diz, esta é mais importante, aquela não. Não, tira o ouro da nossa vida, a gente se torna outra caixa de madeira de acácia, não é a Arca de Deus. Está dando para entender? Então esse negócio da justiça própria me coloca eu no merecimento, e aí eu adoto uma mentalidade excludente e coloco os outros de lado. E Samaria é a prova que o Senhor, ele visita todos os lugares. E ali, Simão aparentemente se converte, e nós pontuamos 4 observações que hoje eu não vou fazer. Quem não pôde estar ontem pode assistir no Facebook, está lá a mensagem de ontem. Aí nós chegamos à conclusão que Simão, ele se converteu só acima da linha de fundo. Abaixo da linha de fundo, Simão não se converteu. E nós vimos então que este homem chamado Simão, o mágico de Samaria, ele simplesmente ia trocar a ferramenta, lembra? Ele ia trocar a ferramenta. Ele ia deixar a mágica pela Bíblia. Só que o que sustentava a vida dele era o seu ego, era o eu. Ou seja, Simão, ele ainda era o mesmo homem, só que agora ele teria uma outra prática, mas o que sustentava a vida dele era o ego, porque Simão não queria perder o centro das atenções. Simão era o mágico, todo mundo reconhecia ele, e ele disse, eu não posso perder essa bocada, esse reconhecimento. E qual que é a moda do momento? Pedro e João estão orando para receber o Espírito Santo, eu quero isso aí também. Aí ele diz que ele ofereceu dinheiro, tudo indica um bom crente. Mas nós vimos que Deus, ele nos vê em 2 dimensões. Quais são as dimensões que Deus nos vê? Vocês não estão lendo aí, gente? Senão não vale a pena vocês tomarem café. Deus nos vê em atitudes e motivações. O pastor, por horas, ilude o coração dele mesmo com a atitude de alguém. Mas Deus conhece a motivação. E é lá na motivação que o evangelho quer trabalhar. É por isso que a verdadeira conversão, ela não se dá de fora para dentro. É o problema de Simão. Ele maquiou o mau caráter dele. Só que a maquiagem não anula os sinais biológicos da idade. A maquiagem não anula os defeitos de caráter. Nós precisamos ser regenerados. É o que a Bíblia diz. Novo nascimento. Então Deus vai lá nas nossas motivações e nos transforma. Olhe para mim. Lembra que nós lemos em Mateus capítulo 7, que alguém, ele vai dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, eu profetizei, eu curei os enfermos, curei os demônios não dá, eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios, e aí o Senhor diz o que para ele? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, todo o movimento do palco pentecostal está ali. É cura, é libertação, é ensino, é pregação, mas não intimidade com o Pai, não há legitimidade nesta relação. Eu não sei se você tem esta noção
da decepção, Mateus, de dizer, eu fiz, eu cansei, eu corri, e o Senhor dizia, mas eu não te conheço, porque você usou da minha autoridade, mas não se relacionou com o meu caráter. Então, no Brasil, há uma geração que se relaciona com as manifestações dos dons, mas eles não foram transformados pelo Evangelho. E é uma das frases que está exposta ali atrás, que o Evangelho salva a alma e educa o corpo. Tá? Agora nós vamos continuar. Falamos que a falsa conversão é fundamentada em uma fé cultural, uma fé hedonista, uma fé ilusória e uma religião herdada. E falamos aqui que, segundo as pesquisas do Instituto Datafolha, o Brasil já tem 31% de evangélicos protestantes. São 65 milhões de evangélicos no Brasil. O país do Uruguai, que é o país vizinho, ele tem 3 milhões e 500 mil habitantes aproximadamente. No Brasil, nós temos 65 milhões de pessoas que alegam ser evangélicas. A pergunta que me dá constrangimento, e é um dos pontos que nós vamos abordar, é que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então são 65 milhões de pessoas que deveriam carregar o título de sal da terra e luz do mundo. E eu digo que a podridão está aí. O sal se tornou insípido. Lembra disso na Bíblia? Que se o sal se tornar insípido, olha o que a Bíblia diz, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, o que diz o resto do versículo? Para nada mais serve. Aí dá uma vírgula. A não ser, se não serve para nada, por que botar o a não ser? Aí ele diz, a não ser pisado pelos homens. Então, o que a Bíblia quer dizer, Betinho? Jesus não está dando aula de Masterchef de tempero, porque sal é tempero. Jesus não está falando sobre tempero, Jesus está falando sobre a vida cristã. E ele está usando o sal para simbolizar. Qual é a primeira razão da existência do sal? Não é para salgar? Ele está dizendo assim, vocês que são que nem o sal. Como o sal existe para salgar, vocês existem para cumprir uma função. Aí ele diz, se o sal perde a razão da sua existência, é melhor não existir. Ele está dizendo que não há meio crente. Ou o crente, ele cumpre o papel da sua existência, ou é melhor ele não existir. Diga misericórdia. São coisas que nós temos que ler e nos preocupar, tá bom? Agora, ontem nós paramos no aspecto das consequências da falsa conversão. As consequências da falsa conversão. E a gente colocou essa imagem até para ficar combinando nesse período das máscaras. E colocamos que um dos primeiros problemas da falsa conversão é adorar as bênçãos no lugar do nosso Senhor, do dono da bênção. E é isso que sorrateiramente a teologia da prosperidade, não a teologia bíblica da prosperidade, a teologia distorcida da prosperidade está fazendo. Está nascendo uma geração de crentes que não suportam nenhuma pressão, inclusive não suportam o não de Deus. Porque eles não estão vendo Deus como Senhor, eles estão vendo Deus como um bancário que lhes dá empréstimo, até que eles se estabilizam na vida financeira e depois, tchau para ti Deus, tu já solucionou o meu problema. Eles estão vendo Deus como uma cartomante, aquela que faz a leitura e que te dá uma simpatia para você fazer o amor voltar, e depois que o amor voltou, você não vai lá na tenda da cartomante. Para que eu vou para a igreja se agora eu já arrumei a varoa, já arrumei o varão, se agora eu estou casado, e aí vai. A gente vai tratando Deus como um ser de barganha, e na verdade nós não adoramos o Senhor, nós adoramos os benefícios que Ele pode nos dar. Nós não buscamos a face de Deus, nós buscamos as mãos do Senhor. E eu vou dizer que, como pastor, eu experimento isso quase todos os dias quando trato os assuntos de pessoas frustradas com Deus, porque a sua fé não foi fundamentada no Senhor, mas naquilo que Ele pode dar. O escritor Alain Brizotti, que pregou para nós no Ajustando a Visão uns 2 anos atrás, ele escreveu um livro, e o livro esse é o título, E conhecereis a mentira, e a mentira vos encantará.
E ele vai falando no livro que no púlpito nós vamos oferecendo mentiras para a igreja, e como a igreja não é escriturística, não lê a Bíblia, ela se apega nas mentiras. É por isso que os cultos proféticos são os que mais dão gente. Quer ver? Centro espírita e culto profético sempre tem carrão na frente, porque todo o ser humano gosta do sobrenatural, o que não gosta é do compromisso com a verdade. Então, ele diz que, quais são as mentiras costumeiras que nós ouvimos no altar da boca de pastores? É esta: Deus vai solucionar todos os teus problemas. Espera aí, Deus pode, agora se ele vai é outra história. Não tem diferença nessa proposta? Deus pode, é uma verdade ou não é? É. Deus vai, pode ser verdade como pode não ser. Ele vai se ele quiser, porque ele é Deus. Aí, como eles adoram a bênção, vai se criando uma geração que quando pega o microfone testemunha assim, porque numa oração eu coloquei Deus na parede. Eu digo, não deve ser o meu Deus, porque não tem parede que suporte o tamanho do Senhor que eu sirvo. Só que é uma cultura que vai sorrateiramente criando um sistema de crença que está embutida na nossa fé e que nós podemos determinar, e que agora a oração muda a vontade de Deus. Eu aprendi que a oração me molda para que eu viva a vontade de Deus. Está dando para entender o que o pastor está dizendo? Mas eu vou adorando as bênçãos no lugar do Senhor. E ontem nós falamos sobre a serpente, quem lembra que nós falamos? Que se tornou o Deus Neustã. Outro problema da falsa conversão. Ter uma fidelidade circunstancial. Aí eu coloquei o problema do dualismo. Olhe para mim aqui, a todos vocês. A maioria de vocês, o pastor se obriga a colocar limites proibitivos por falta de maturidade. Não que tal coisa seja proibida para a vida cristã. O problema do dualismo é que nós não temos uma cosmovisão cristã. Olhe para mim, todo mundo, é estudo bíblico. O que é uma cosmovisão? É uma definição bíblica, da teologia bíblica. Teologia bíblica ensina que não são 66 livros, é um livro que tem uma história narrada em vários capítulos. A teologia sistemática vai trabalhar daí com assuntos divididos por assuntos. Agora a teologia bíblica é uma coisa só, é do início ao fim, um enredo só, uma história só. E quando você compreende essa história, você coloca agora a visão bíblica nos seus olhos, e você faz a leitura da política em base da teologia. Você faz a leitura do lazer em base da teologia. Quando eu não tenho isso, quando eu tenho lentes que... Sabe quando o teu óculos está todo sujo, está arranhado, parece que dá para fritar um ovo, tem tanta graxa que tem na tela ali, né? Aí você não consegue ver direito. E aí nós vamos aplicando o dualismo cristão. Imagine a gente agora indo ali no parquinho. E aí nós vamos lá no parquinho e você está... Ali tem a gangorra, tem o balanço. O que mais tem lá? Tu gosta dos cavalinhos, né? Os cavalinhos. O que mais tem? O escorregador, Jesus. O gira-gira, aquele que eu não sei como é que é. Aí o pastor chega lá, escute isso. Chega lá uma DAP e o pastor diz assim, peraí. No balanço, dá. Na gangorra, não. Peraí, pastor, não é todos os brinquedos do parquinho? Não, é porque ali os pecaminosos eles foram. Aí eu tenho uma visão dualista. Quer dizer que um brinquedo pode, o outro não pode, porque uma experiência má formou uma visão errada daquilo ali. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, eu posso dizer assim para ti, não, no balanço você pode ir, mas na gangorra você não pode. Mas por que eu não posso? Porque ninguém vai conseguir te levantar do outro lado. Pegou a visão? Não, eu vou explicar o porquê. Aí entra aquilo que o pastor tenta ensinar vocês, que uns podem, outros não podem. Porque aí você tem que ter a visão bíblica de como Deus te define e em que etapa da vida cristã você está. Porque aquilo que não faz mal para o Tainã, para o marciano pode fazer mal. Mas nós não somos crentes no mesmo Deus, nós somos. Mas nós somos filhos em etapas diferentes.
crentes. Deu para entender o que o pastor disse até agora? Mas aí, quando eu não sou um crente, eu tenho uma fidelidade circunstancial. Não, lá na igreja é uma coisa, mas aqui na universidade, fica quieto. Eu sou crente, mas não conta para ninguém. 007, agente secreto de Deus na terra. Por quê? É uma fidelidade circunstancial. Não, aqui na empresa não dá. É que como a gente encontra um crente e não sabe, você diz, Pai do Senhor, irmão, e aí, como é que tá? Fica naquela, que não muda nada, é só costume. Pai do Senhor, ou não dizer Pai do Senhor, não vai revelar se tu é crente ou tu não é crente, que eu já encontrei um cara depois de uma lancheria, quase caindo de medo, disse, Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, varão, tá na bênção. Né? Isso é um costume nosso. Tá? Mas a gente fica naquela, como é que pratica a fé? Não, você tem que entender uma coisa, que nem tudo é essencialmente mal, e nós temos que ter uma fé fundamentada no Senhor, e a nossa fidelidade independe do ambiente em que estamos. Quer ver a falta de cosmovisão bíblica? A gente olha para a política e qual que é a nossa visão? Política não é para crente. Mas quem disse que política não é para crente? Quem disse que nós não somos seres políticos, onde há relacionamento, há uma política estabelecida? Eu sou casado com a irmã Miriam, nós temos políticas estabelecidas, não institucional, porque não está num regimento interno, mas nós temos políticas morais que respeitam os limites. Então, o problema não está na política, porque a política existe desde do momento que você abre os olhos até o momento que você fecha os olhos à noite. O problema está na politicagem. Então a política em si não é essencialmente má. O problema é que são pessoas que não se converteram e eles não sabem praticar a sua fé naquele ambiente. Alguém está entendendo o que o pastor está dizendo? É por isso que nós entregamos o mundo universitário nas mãos dos outros. Porque os nossos pais, inclusive homens sedentos por Deus, mas por uma falta de formação bíblica, diziam para a gente, aquele ambiente não é nosso, porque quem vai para lá desvia. Mentira. Quem vai para lá crente e é crente, pratica, continua crente. Quem diz amém por isso? Tá? Mas a falsa conversão produz uma fé, uma fidelidade circunstancial. E em último, o perigo do culto fingido. Qual é o culto fingido? Escute o que o pastor vai dizer. Eu estou vendo aqui que uma grande parte se criou no contexto evangélico. Mas quem veio daquela outra religião, das reuniões do domingo de manhã, lembra da outra? Que a gente fazia uma procissão. Não importa se a terça-feira é carnaval, desde que a quarta seja de cinzas. Não, peraí. Na Páscoa se come peixe, mas pode ser acompanhado de uma caipirinha, não tem problema nenhum. E quem é essa aí? Não, arrumei ontem, dormiu comigo. E vamos fazer um churrasco? Não, como só carne branca hoje. São costumes que se introduziram em nossa mente, e aí a gente sente o peso, mas por reconhecer que tem o vigário de Cristo, hoje não tem mais isso, mas antigamente tinha, ia para o confessionário, confessava sem arrependimento, mas voltava para a prática. Está dando para entender o que o pastor está construindo a ideia? É por isso que em Isaías capítulo 1, Deus trata com Israel da mesma maneira. Isaías capítulo 1, Deus diz assim, eu estou farto dos vossos sacrifícios. Por quê? Não foi Deus que mandou sacrificar, Fig? Foi Deus. Por que Deus diz que está farto de uma coisa que ele mesmo mandou? É porque um antigo teólogo, ele diz que o hebreu, ele já ia para a tenda da prostituta levando um cabrito nas costas. Então ele amarrava o cabrito numa estaca, ele entrava na tenda e ele se prostituía, e ele saía dizendo, já tenho um cabrito para perdoar os meus pecados. Isso se chama pecado hediondo, pecado programado. Não há arrependimento. Mas ele fazia aquilo ali para o alívio de consciência. Não, eu vou no domingo de manhã lá na missa por alívio de consciência. Não, eu vou na igreja dos crentes por alívio de consciência. Vou abrir o meu coração por alívio de consciência. Pode ser um culto fingido, porque o verdadeiro culto é aquele que a presença de Deus vem e me transforma à imagem do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo? Então, essas coisas nós devemos observar. Por que eu me sinto pesaroso, melhor dizendo, por não participar de uma reunião? Será que eu estou me relacionando com o divino? Será que de fato eu estou sendo transformado à imagem do Senhor Jesus? Ou é apenas um costume? E aí é um perigo para quem é filho de crente.
É um perigo para quem é filho de crente. Porque tem um texto na Bíblia que diz assim: a quem muito é perdoado, muito... Quem lembra desse versículo? A quem muito é perdoado, muito se ama. Está na Bíblia isso aí. Quando eu vim do mundo, apesar do Senhor me encontrar com 15 anos para 16 anos, eu vim sem muita perspectiva de vida. Eu vim de uma leve passada pelo submundo das drogas, né? E ninguém crente. Então, quando eu recebi o Evangelho, eu me senti amado, porque eu me senti perdoado. Mas aí o filho do crente, ele está nesse ambiente, ele diz: perdoado do quê? Eu não bebo, eu não fumo. Acho que não, tá. Uma vez por semana, então acho que não deve ser pecado. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz na igreja. Eu acho que... Então, do que Deus tem que me perdoar? Aí entra uma fé fraca. Porque a justiça própria me faz entender que eu sou bom. Só que olhe para mim aqui, ó. Eu li toda a Bíblia e a Bíblia não revela Deus como avô. Deus é pai. E filho de crente não é neto de Deus. Para ser filho de Deus, tem que se arrepender dos pecados e confessar Jesus publicamente. É por isso que o perigo da falsa conversão. Eu estou no meio evangélico, mas eu não fui impactado pelo convencimento do Espírito de que você não vai para o céu por sua bondade. É por isso que nós nos sentimos melhores que os homossexuais. É por isso que nós todos nos sentimos melhores que os ladrões, porque agora eu sou crente. Não, você é tão ruim quanto aquele. O que mudou é que a graça de Deus te alcançou. Tira a graça, tu vai para o mesmo lugar que ele. Lá, não sei se hoje ainda tem, hoje no presídio, quem tem curso superior vai para uma cela diferente, porque antigamente o cara tinha um curso superior, ia para uma cela diferente. Lá no inferno não, fica tranquilo. É todo mundo igualzinho, ó. Queimou no frigideiro do Satanás lá embaixo. Então, nós temos que estar atentos, porque a salvação não se brinca. E aí nós vamos fazendo essa religião de alívio de consciência. Está dando para entender o que o pastor está dizendo? Agora nós vamos lá, nisso aqui que nos interessa. As manifestações da verdadeira salvação ou conversão. Vamos lá? Manifestações da salvação. O primeiro, nós estamos lendo, né, Atos capítulo de número 9, quando nós falamos sobre Simão. E Atos capítulo de número 9, vocês vão ver no versículo de número... Atos capítulo de número 8, melhor dizendo, versículo 22, o apóstolo diz assim para Simão: arrependa-te desta tua iniquidade. Olha o que o pastor vai dizer para vocês. Cuidado, aí que está, cuidado para você não ler a Bíblia com a tua mentalidade ocidental, com a tua mentalidade pradense, com a mentalidade cultural do ninho que você nasceu. Não, arrependimento é uma palavra bíblica que tem que trazer um peso sobre nós. Então, a verdadeira conversão, ela inicia com a resposta que eu dou ao convencimento do Espírito no arrependimento. Eu já ouvi alguém dizer assim, olha o tamanho do equívoco. Não, tô lá, ó. Mas se eu ver que eu vou morrer, eu peço perdão na hora e eu vou para o céu. Não, opa, é tão fácil assim? Quem é que produz o arrependimento? Então quer dizer que não é um botãozinho que eu e digo, vou para o céu. Cuidado. Olhe para mim aqui, ó. Quantos já leram na Bíblia que tem um pecado que não tem perdão? Quem já leu? Qual é? Tá. A CPAD, há anos atrás, em uma revista da Escola Bíblica Dominical, definiu blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente acha que é só ofender o Espírito Santo. Definiu blasfêmia contra o Espírito Santo assim, que o Espírito Santo fala, e a pessoa não dá ouvidos a tal ponto que não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é se ensurdecer a tal ponto de que ainda que o Espírito Santo clame, a pessoa ficou embrutecida, o irreconciliável não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Aí é perigoso. É por isso que ninguém sai da igreja da noite para o dia. Ou sim, quem já desviou aqui sabe. É uma prática
é outra prática. Aí entra aquilo que o Senhor falou lá em Apocalipse para uma das igrejas: tenho contra ti que toleras a Jezabel. Quer dizer, tu não te dá muito bem com ela, mas tu aceita a presença dela. Não, tu não te dá muito bem com a pornografia, mas tu aceita a presença. Tu não te dá muito bem com o engano, mas tu aceita. A tolerância é você aceitar a pessoa ou a circunstância no teu ambiente e depois você desvia. Arrependimento, eu vou ler para você. Arrependimento é fruto de alguém que nasceu de novo, pois se relaciona com uma tristeza por ter quebrado os princípios divinos. Ó, alguém chegou bem assim para mim, ó. Olha para mim aqui, ó, todo mundo. Na beira de um açude. É, né, pastor? Estava abrindo um buraco na minha frente ali. É, né, pastor? É o que, irmão? Tu sabe, né? Sei não. Como é que eu sei? Eu não sei de nada. Eu pequei, né? Não sei. E começou a contar o pecado, mas assim meio que com uma risadinha no canto da boca. Aí eu não sei o que deu no espírito na hora da minha vida, eu me quebrantei um pouco. O que foi, pastor? Eu lhe faltei o respeito. Digo, não, irmão. Eu estou admirado com como você está tratando com o pecado que te afasta do teu Criador. As pessoas elas já vão confessar por um aspecto cultural do alívio de consciência, não porque ele entendeu que quebrou uma aliança com Deus. Quer ver? Quando nós fomos ensinados que quando nós somos disciplinados, eu vou ser humilhado na frente do povo. Gente, se tiver 100 pessoas na ceia, são diante de 100 pessoas. O pior é que diante do trono branco vai ser diante de todas as pessoas, de todas as gerações. E o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu passo humilhação aqui agora. Eu posso perder o prestígio, o que eu não quero perder é a salvação. Porque o prestígio eu posso perder e alguém me condenar por um tempo. Agora a salvação Vocês lembram quando o rico diz assim: pai Abraão, manda alguém molhar o dedo num copo d'água e colocar na minha língua. Se você molhar o dedo, é isso tudo, molhar o dedo e colocar na ponta da orelha, não dá sensação térmica de mudança nenhuma, mas um dedo com uma gota d'água na língua de alguém que está no inferno é um alívio impagável. Mas eu não sei se você crê que entrando lá não tem mais como sair. Mas enquanto você está aqui, a Bíblia diz que o caminho do sábio é para cima, a fim de evitar o inferno que é embaixo. Mas tem que ter arrependimento. Deixa eu ler para vocês. A palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, que significa conversão, tanto espiritual bem como intelectual, mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitudes, de temperamento, de caráter, trabalho, geralmente conotado em uma evolução. Metanoia tem a ver com mudança de mentalidade. Metanoia significa a ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida, por exemplo. Glória a Deus por isso. Do ponto de vista teológico, metanoia representa o processo de arrependimento e conversão do indivíduo para determinada doutrina. Eu estou indo para cá, agora eu dou a volta de 180 graus. É por isso que poucas pessoas de fato se arrependem. Você imagine assim, que você descobriu que está com câncer terminal e que você tem até às 6 horas do dia para pôr em ordem a sua vida e você vai morrer. Às 18 horas, sim ou sim, horário britânico, não é nem depois nem antes, você vai morrer. Qual é a sua atitude? Porque as pessoas elas só melhoram quando elas são diagnosticadas com uma doença incurável. A verdade, elas não estão arrependidas, elas estão com medo do inferno. Elas estão com remorso, porque quando Judas, ele vende Jesus e Pedro nega, Judas sente um peso que o leva para a forca, Pedro sente um peso que o leva para as lágrimas e o reconhecimento do seu erro. Então arrependimento, sim ou sim, é a primeira manifestação da salvação. É por isso que eu não creio
em crentes que dizem ser salvos, mas o seu Facebook não passou pela reciclagem do evangelho, porque aquelas imagens que reportavam o período da sua inimizade contra Deus deve dar nojo para você. Eu sei que alguém não está preparado para esse tipo de conversa. Deve dar nojo, é arrependimento. Eu estava ferindo um Deus que só me amou, que mandou o seu próprio filho. Eu estou ferindo um Deus que tem coisas boas para mim, porque a Bíblia diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Arrependimento. Deu para entender o que o pastor está dizendo? Arrependimento. Mas tem crente da igreja que eu sou pastor que só está esperando as festinhas de fim do ano para... Olha, água mineral, água mineral. Teve um que até na procissão foi. Que disse que tinha uma santa na frente dele. Uma santanás na frente dele. E vai, vamos! Que momento o evangelho entrou nessa pessoa? Somos imperfeitos, incluídos num plano perfeito, que temos acidentes de percurso, mas não devemos mudar a rota, porque a gente está consciente no destino do ponto final. Ô glória! Então a gente tem que pedir ao Senhor, produza em mim arrependimento. Quantos aqui querem arrependimento? Eu quero. O arrependimento que dá nojo dos pecados. Lembra? Olha o que a Bíblia diz, eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração e aspergirei sobre vós água limpa e porei em vós o meu Espírito. O que diz o resto do versículo? E então vós tereis nojo dos vossos pecados. Vamos ser sinceros que tem pecadinho que é tão bonzinho, né? Que não dá nojo. Então nós temos que orar e gastar tempo naquilo ali, dizer, Deus, eu sei que isso é errado, eu tenho um princípio moral estabelecido na minha mente, mas eu não tenho ainda o princípio moral, ele não está impresso no meu coração, me ajude a vencer tal pecado. Quem diz amém por isso? Pastor, e se eu tenho esse pecado, eu não me converti? Pode ser que você seja um crente carnal, mas tanto não convertido quanto o crente carnal está na mesma zona de risco. Então nós devemos pedir ao Espírito Santo uma ajuda, não recriminar quem pecou, mas produzir um ambiente para que o Espírito Santo tenha liberdade de convencer a gente dos nossos pecados. Quantos aqui já pecaram, mas alcançaram misericórdia? Eu já pequei, já alcancei misericórdia, então a misericórdia está estendida. Alguém um dia disse assim para mim, pastor, e agora o que eu faço? Eu estou todo enrolado. Eu disse, Deus tem misericórdia para você. Como, pastor? A misericórdia está no 3º andar. Como é que é, pastor? Está no 3º andar. E lá não se sobe de elevador. Como é que é? A Bíblia diz, confessa, 1º andar. Deixa, 2º andar. E o 3º, bem-vindo à misericórdia. Confessa, deixa. Senão nós estamos fazendo velório para crente que já está nos braços do inimigo na eternidade. E a gente está achando que vai para o céu. Arrependimento. Arrependimento. Eu quero que o Senhor me dê nojo dos meus pecados. Quantos querem aqui também? Essa coisa que o Espírito Santo dá. Eu quero que vocês entendam que não é nenhuma imposição de pastor, nenhuma imposição de líder, de pai, de mãe, de marido ou mulher. É uma coisa do Espírito Santo. Mas se eu não tenho arrependimento, possivelmente eu não passei pelo processo do novo nascimento e da salvação. Segunda observação que nós colocamos ali, é que a salvação se manifesta no foco nas coisas do céu e não da terra. Olha o que diz o versículo de número 21, quando Simão é repreendido. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Simão não queria um compromisso com as coisas do céu. Escute o que o pastor vai dizer. Ele queria um relacionamento de sucesso com as coisas da terra. Irmãos, nós respeitamos a lei da espécie. Se nascemos de novo, e a natureza do céu veio em nós, o nosso prazer está nas coisas do céu. Acabou. Claro que existem os níveis de maturidade, níveis de experiência, mas eu parto da ideia que se a pessoa é salva, o negócio dela agora é com as coisas do céu. E onde nós colocamos a classe dos crentes que são crentes, mas não gostam da Bíblia, não gostam de relacionamento espiritual,
não gostam de jejum e são contra a escola bíblica. Onde é que eles estão nesse plano eterno? É por isso que eu não creio naquela filosofia que tentaram me colocar um dia, quem sabe com pretensões sadias, mas tentaram, pastor, vamos motivar o fulano para ele tocar um instrumento, assim ele fica na igreja. Não! Quem é salvo tem prazer nas coisas do céu, glória a Deus. Quem é salvo, claro que dá para nós abordar depois a questão da apostasia, mas quem é salvo tem prazer nas coisas do céu. O que diz Jeremias capítulo 20, versículo 9? Eu disse, não falarei mais do seu nome, mas dentro de mim foi um fogo que ardeu até os meus ossos, oh glória. Quantos aqui ficam naquela expectativa, tem culto hoje, vai ser uma bênção, tem culto hoje, eita, vai ser uma bênção. Mas cuidado, tem culto eu vou ver a minha amiga, ai que saudade. Tem culto eu vou ver o meu amigo, ai ela vai estar lá hoje, eu vou. Não, tem culto, minha alma está faminta, a mesa está preparada, eita glória. Eu senti que Deus me revelou mistérios aí. Crente salvo tem foco nas coisas do céu. Dá para entender? Aí está viajando aquele louvorzinho, oh glória, ó, a presença de Deus no carro. Está em casa, a irmãzinha pega aquela vassoura, não é para voar, fica tranquila, só para varrer. Eita, e ela já diz, diga onde você vai, que eu vou orando. E o Espírito toma conta ali, não é verdade? Aleluia! Porque tem prazer nas coisas do céu. Quantos tem prazer nas coisas do céu? Ó, o que a Bíblia diz em Colossenses 3, do 1 ao 3? Anote aí se você quiser e eu leio, tá? Eu leio. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, mas para ressuscitar primeiro tem que ser? Para ressuscitar primeiro tem que estar? Então Deus quer te matar. Vamos fazer uma campanha, Deus quer te matar. Vê quem vem na igreja. Nome da campanha, Deus quer te matar. Vamos botar um atirador de elite ali. Não, porque a Bíblia diz que se o grão de trigo cai no chão e não morre, ele fica só. Mas se ele morre, ele dá muito fruto. Então Deus quer te matar mesmo. Olha o que o texto diz. Porque se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem dá glória a Deus por isso? Tá? Mas eu não vou muito longe, que nós queremos ter as perguntas, e a domingo tem mais batismo e 2 cultos ainda. Vamos lá? Terceiro lugar, valorização da oração, ou valorizar a oração. É o que diz o versículo de número 24 do capítulo de número 8. O próprio Simão começa a pedir oração, porque ele entende que o que é espiritual se estabelece com uma atitude espiritual, porque o apóstolo lança uma sentença espiritual para ele, e então ele roga a oração. Então o crente que é salvo, ele tem prazer na oração. Orar é fácil? Não é fácil, mas é prazeroso. Orar não é fácil. Pastor, eu consigo orar 3 horas. Não! E não é só orar, com todo o respeito. Alguém levantou uma questão comigo esta semana, carinhosamente, é claro, que os cultos de antigamente eram melhores porque oravam a noite inteira. Mas não é só isso, que tem gente que orou a noite inteira e a família continua destruída. Orou a noite inteira e a sua descendência não colheu nada. Então orou ou veio para o culto e ficou sentado na igreja? Porque se a minha oração é um direito que eu reivindico como princípio meu, como autoridade minha, como uma atribuição própria, logo não foi Deus que operou, logo o milagre não vai acontecer. A oração é a resposta que eu dou ao convite de Deus. Na verdade não sou eu que oro, porque eu não sei orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede. Tá dando para entender o que o pastor está dizendo? Mas também nós não podemos cair no outro extremo. Essa geração tem orado muito pouco. Essa geração tem orado muito pouco, muito pouco. Não tem clamado, não tem buscado a presença de Deus, não tem orado. Faz um culto de oração para ver quantos vêm. Diminui ou não diminui? Diminui ou não diminui? Eu até pensei que era campanha de oração hoje de manhã, mas era o café da manhã, glória a Deus por isso. Mas eu vou prometer agora em novembro eu vou ser eleito. E aí eu vou prometer para vocês café da manhã todos os dias. Quem diz glória a Deus por isso? Não vão, só tu vai votar em mim, viu?
valorização da oração. Deixa eu falar algumas frases, não vai dar tempo de vocês anotar. Frases de Charles Spurgeon, Patrick, ó. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Charles Spurgeon Patrick disse isso. Depois ele diz assim: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens pregar. Quantos querem orar? Diga, eu quero orar. E o que está te impedindo se tu quer? Estão proibindo vocês em casa de orar, gente? A igreja não está dando para orar na igreja? Então se tu quer, tu ora. Olha o que disse Hudson Taylor: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Quem dá glória a Deus por isso? Em quarto e último lugar, nos lábios do crente está a palavra, e em sua conduta está o testemunho. Olha o que diz o versículo de número 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Irmãos, olhe para cá. Na boca do crente está a palavra, mas nos pés está o testemunho. Ou seja, a pregação é confirmada pela minha boa conduta. Sem conduta não há eficácia na pregação. Paulo disse a Timóteo assim: ô Timóteo, não te apavora com eles, porque não irão adiante, porque a todos serão manifestos os seus desvios. Está em Timóteo esse versículo. Paulo escreveu aos coríntios assim, ó: não dando nós motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja censurado. Ou seja, a pessoa que é salva, ela revela na própria conduta a sua salvação. Sim ou não? Sim ou não? Olhe para mim, eu sei que vocês não concordam, mas eu respeito alguns não concordarem comigo, e eu respeito com base na Bíblia. Porque Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que as pessoas naturais, elas não compreendem as coisas do Espírito. Então não espere um jovem que não se converteu entender que sexo é o desfrute de alguém que assumiu uma aliança, porque ele não vai entender. Ele não vai entender. Ele diz: você está louco. E eu respeito a opinião dele, porque ele não foi convencido pelo Espírito Santo, logo ele não é salvo. Eu não posso explicar para um cristão que ele não pode estar na praia expondo a sua genitária se ele não entendeu o princípio da decência que Paulo e Pedro falou. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que ela não é espiritual? Eu não gosto da praia, mas não faço disso uma doutrina, aprenda. Mas eu estava no litoral aí, hospedado num lugarzinho, fui dar uma caminhadinha na praia, a família estava também. Sou eu aí, ó, Padre Senhor aí. Ô pastor, eu vi uma mensagem tua, nós também somos pastores. A coisa tá... Amém, né? A igreja se chama Cacho Estendido, né? Tá ali. Eu não sei se vocês não concordam comigo. Não é meio estranho você encontrar o teu pastor de sunga verde limão, né? Ó, parece um sapinho, né? A Peppa Pig, não, é outra. Mas não é nem a questão estética, porque daqui a um pouco eu poderia ser o Sylvester Stallone, né? Stallone, né? O Jean-Claude Midador, né? Não. Mas não explica isso para esta geração que não entende do Espírito. Eu só queria que eles descobrissem e me explicassem o que nós vamos fazer com os textos que diz que a mulher deve se vestir com decência, que a mulher deve estar vestida com alguém que é recatada. Só pensa nisso, porque o teu negócio não é comigo, o teu negócio é com Deus. Mas os espirituais, eles discernem as coisas do Espírito. Ó, agora eu entro naquela frase que está escrita lá atrás. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvar a todos os homens. Traz salvação. E o versículo 12 diz o quê?
e nos ensina a renunciar toda imundícia. Então, o evangelho salva a alma e educa o corpo. O evangelho salva a alma e educa o... Tá aí, varão. Ele está atento na minha aula, né? Vamos lá que nós já vamos terminar. O evangelho salva a alma e educa o corpo. Olhe para mim. Claro, eu não vou entrar no extremo, fazer da irmã uma cigana, não é isso. Mas o padrão bíblico é da decência, sim ou não? O padrão bíblico é da pureza. Então, somente os salvos entendem que a pregação está na boca, mas o testemunho está nos pés. Nós temos que revelar o evangelho praticando os princípios bíblicos. E não é somente neste quesito da vestimenta, que daqui um pouco alguém olha para mim e diz: pastor, acho que o senhor não deveria ser pastor dessa igreja, porque o senhor é meio conservador. A questão não é essa aí. A questão tem outros aspectos que nós devemos manifestar o bom testemunho, seja no mercado, no crédito que é cedido a nós, seja no relacionamento com os vizinhos, em todas as áreas. Pastor, mas eu não aguentei e errei. Se tu errou e está arrependido, aí está a graça de Deus para te ajudar. Glória a Deus por isso. Pastor, eu pequei, eu estou me sentindo mal. Bem-vindo ao time dos arrependidos. Diga ao Espírito Santo, me ajude a de uma vez por todas eu expurgar os pecados da minha vida. A expurgar, não quero mais isso, quero viver para Deus. Isso não vai nos livrar de um acidente de percurso, Miriam. Nós vamos ter acidente de percurso, mas eu já sei qual é a rota que Deus traçou para mim. Eu não me vejo fora dela. Quem não se vê fora dela? É isso que eu quero. É isso que o Espírito Santo me fez querer. Eu quero o céu. Eu quero a presença de Deus. Senhor, se eu te adorar porque tenho medo do inferno, me joga para lá. Senhor, se eu te adorar só porque eu quero o céu, fecha a porta. Mas se eu te adorar por quem tu és, revela a tua face para nós esta manhã. Nós queremos viver esta vida firmada. Se coloque em pé em nome de Jesus. Acabou isso tudo.